Estamos de volta e a gente vai agora a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e traz para a gente as principais notícias da igreja no Brasil. É com você, Bruno. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Está disponível na Edições CNBB a versão em português do documento Por uma Igreja Sinodal em Saída para as Periferias, resultado da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, realizada na cidade do México em 2021. O texto oferece uma contribuição significativa para a reflexão e o caminho das comunidades em nosso continente, com a certeza de que somos todos discípulos missionários em saída. O documento compartilha com os diferentes membros do povo de Deus as grandes linhas pastorais discernidas na Assembleia Eclesial para orientar a ação evangelizadora futura. O texto está dividido em 3 partes interrelacionadas: eclesial, institucional e teológica. O documento está disponível no ediçõescnbb.com.br. Ainda falando em publicação, a Edições CNBB também publicou recentemente a Carta Apostólica do Papa Francisco sobre o 4º centenário da morte de São Francisco de Sales. Na publicação, o Papa se propõe a refletir sobre o legado espiritual do santo bispo de Genebra, sintetizado na frase titular da carta: tudo pertence ao amor. Nesse documento, o Papa Francisco reflete sobre o legado de São Francisco de Sales para a época atual. Fala da flexibilidade e capacidade de visão esclarecedoras do santo que se debruçava sobre a vida diária concreta. Para o Papa, São Francisco de Sales nos convida a sair da preocupação excessiva conosco, com as estruturas, com a imagem social e nos questionar antes sobre as necessidades concretas e as expectativas espirituais do povo. A Carta Apostólica pode ser adquirida no site ediçõescnbb.com.br. O portal da CNBB publicou o vídeo em português com as principais dúvidas sobre a fase continental do Sínodo 2021-2024, que segue até março deste ano. O vídeo faz parte dos materiais que o Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, preparou com algumas orientações fundamentais sobre essa fase. O material preparado pelo CELAM, seja o subsídio em PDF ou o vídeo em português, é uma ajuda pedagógica para aprofundar o significado e o espírito desta fase continental do processo sinodal, um momento importante para toda a comunidade católica trabalhar com os grupos. O link do vídeo está disponível no nosso portal cnbb.org.br, também tem o formato em PDF do subsídio. Confira também no portal da CNBB, Setor Espaço Litúrgico promove de 2 a 6 de outubro, 14º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra em Brasília. Edições CNBB lançou sugestões de práticas para despertar vocações neste 3º ano vocacional do Brasil. Pastoral Familiar apresenta novo guia para o setor pós-matrimonial. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Bruno. Domingo que vem a gente volta com todas as informações diretamente de Brasília. Olá, pessoal! Bárbara, da Animação Bíblica da Pastoral. Que maravilha podermos ver toda essa animação com a trezena de São Sebastião e podermos refletir um pouco mais neste ano sobre vocação e missão a partir da vida deste santo. Vemos que São Sebastião, apesar de ter se tornado pessoa de confiança
do imperador, não se deixou levar por cargo, posição, porque sabia que nosso maior chamado é o chamado feito pelo próprio Deus e se manteve fiel a ele. E para que Deus o chamou? Para se colocar a serviço daqueles que também queriam dar testemunho cristão, mas se encontravam em grande perseguição. Fala aí, às vezes não é disso que estamos precisando? Encontrar irmãos que possam nos dar forças para não desanimarmos no caminho. Irmãos que nos digam, como disseram a Bartimeu, coragem, ele te chama. Que nossas comunidades possam sair desta trezena assim, mais fortalecidas no desejo de nos ajudarmos uns aos outros a perseverar na escuta e no seguimento de Jesus. São Sebastião, rogai por nós. E a partir de agora, você acompanha um novo episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, apresentado pelo padre Marcos Vinícius, uma produção da WebTV Redentor que aborda alguns dos temas mais importantes da Igreja. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, celebraremos no dia 24 de janeiro. São Francisco de Sales foi um santo entre os séculos XVI e XVII, bispo de Genebra, e seu vínculo com os jornalistas e escritores se deu por causa do Papa Pio XI, que em 1923, então, o declarou patrono desses dois tão importantes e nobres ofícios, porque São Francisco de Sales foi um grande escritor e também sobre se utilizar da imprensa, da confecção de jornais e folhetos para difundir catequese, direção espiritual, para fazer chegar ao número maior de pessoas, segundo o meio de comunicação daquela época, a palavra de Deus, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem disse, escreveu grandes livros sobre a vida espiritual, sobre a nossa intimidade com Cristo, sobre como saber aproveitar o agir da graça de Deus em nossa vida. Deixo aqui o exemplo de dois: Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus, que é uma joia rara. Os dois livros servem para todos nós, católicos, cristãos, como um meio de oração, de diálogo com Deus e, ao mesmo tempo, como um bom exame de consciência para como estamos vivendo a fé e, ao mesmo tempo, correspondendo à fé com obras, porque, como bem diz São Tiago em sua carta, a fé sem obras é morta. São Francisco de Sales, com a sua espiritualidade, ao mesmo tempo a genialidade de utilizar-se então desses meios, nesses séculos em que viveu, é para todos nós, católicos, um modelo de como nós não podemos perder tempo em evangelizar. Aproveitar as mais diferentes circunstâncias. Aproveitar e indicar às pessoas a beleza da direção espiritual. O diretor espiritual, vai dizer São Francisco de Sales, é como o pai, o bom médico e o exímio irmão. O pai que acolhe, o médico que descobre as enfermidades, o irmão que dá a mão para que o outro continue o seu caminho. A espiritualidade de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores, inspirou a diversas congregações religiosas, podemos dizer, por exemplo,
a congregação fundada por São João Bosco, então os salesianos. Também São Francisco de Sales fundou, com Santa Joana de Chantal, a Ordem da Visitação. E assim, tantos outros carismas continuam até os dias atuais bebendo desse manancial daquele homem que soube combater muito bem a reforma protestante em sua diocese em Genebra, reafirmando não somente a fé católica, mas, sobretudo, a fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, com corpo, sangue, alma e divindade. Permitam-me, meus queridos irmãos e amigos, falar algumas ideias tão necessárias para que a figura de São Francisco de Sales continue sendo luminosa aos jornalistas, aqueles que se dedicam nobremente ao ofício dos meios de comunicação. Como a colaboração com a verdade, ao mesmo tempo a amizade com a ética, o respeito à dignidade humana e, sobretudo, permitir que o vínculo de uma notícia para com a sociedade faça progredir a mesma sociedade e não gere, então, retrocessos através de tantas mais informações que terminam, então, retirando não somente a esperança, mas a possibilidade do crescimento de virtude das pessoas que leem, que escutam, acessam e acompanham o belíssimo trabalho da comunicação social. É importante, meus queridos irmãos e amigos, termos essa imparcialidade. A imparcialidade, dirá São Francisco de Sales, é fruto da prudência. E a prudência, como raiz e mãe, como mestra, rainha de todas as virtudes, deve sempre nos ensinar a emitir um juízo depois de termos um cenário global e aí sim podermos elencar com todos os dados pertinentes uma concreta informação, volto a dizer, que construa e não destrua. É importantíssimo saber que os meios de comunicação, nos ajudará São Francisco de Sales com sua vida, devem fazer com que o ser humano cresça. E o crescimento do homem se dá integralmente. O crescimento do homem não pode ser somente no intelecto, assim como o crescimento do homem não se dá somente no espiritual. O crescimento, que é fruto de um humanismo integral, faz com que o homem, na sua capacidade cognitiva, ao mesmo tempo na sua capacidade espiritual, através dos meios de comunicação, sempre opte pela verdade. Num tempo de tantas fake news, que todos nós nos sintamos colaboradores da verdade a partir do belíssimo trabalho dos meios de comunicação. Rezamos por todos que se dedicam a esse belíssimo ofício de transmitir notícias, mas de informar, formando. E assim, a sociedade sempre será mais justa e melhor. Deus os abençoe. E você pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado no quadro. Para isso, basta acessar o Instagram da Web TV Redentor, o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que aparece agora na sua tela. Encaminhar a sua sugestão pelo direct. Olá, Vinícius! Bom dia a você e a todos que nos assistem. A partir de hoje, eu estarei com vocês no time do programa Palavras de Vida na apresentação do quadro Geral na Rede. Seguinte, para você que está em casa, o GR já começa com a dica excelente para quem adora série e documentário. Os Caminhos de Jesus é uma produção exclusiva do Globoplay que estreou este mês na plataforma. A trama refaz a trajetória de Cristo, desde a saída da Galileia até a sua crucificação em Jerusalém.
Na cinematografia, o jornalista Rodrigo Alvarez, que também é co-diretor e roteirista, desembarca no Oriente Médio para acompanhar os caminhos percorridos pelo Nazareno. Para a construção do documentário, a equipe percorreu 3 continentes com o objetivo de compreender e se aprofundar na história do Messias para além dos textos sagrados. Com 6 episódios, a série documental foi fundamentada na pesquisa e investigação do jornalista para o livro best-seller Jesus, o homem mais amado da história. E olha, com essa notícia eu vejo que o futuro já chegou mesmo. Diga adeus aos tijolos, porque essa empresa nos Estados Unidos está construindo uma casa feita numa impressora 3D. O projeto, que está sendo feito em Houston, no Texas, usa uma máquina de 12 toneladas que solta camadas de concreto para erguer as paredes. A expectativa é que sejam necessárias 400 horas de impressão para finalizar a estrutura. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a 17 dias. Olha, para construir uma casa de 2 andares, com 370 metros quadrados, esse tempo está muito bom, não é verdade? E claro, nesse mês de janeiro, a Arquidiocese do Rio celebra São Sebastião, padroeiro do estado e da cidade. Como de costume, uma trezena em honra ao Marte foi realizada. Pessoal, eu que tive a oportunidade de participar da cobertura jornalística, posso confirmar uma coisa para vocês. Eu nunca visitei tantos lugares no Rio. E olha que eu sou carioca, hein? Da Zona Sul à Zona Oeste, a imagem de São Sebastião passou por diversos pontos da cidade. A Arquidiocese iniciou a Trezena 2023 na sexta-feira, dia 7 de janeiro, uma tradição que chegou na sua 14ª edição. Com o tema São Sebastião, vocacionado à missão, a celebração foi encerrada na sexta-feira, dia do padroeiro, com a procissão saindo da Basílica São Sebastião, na Tijuca, em direção à Catedral Metropolitana do Rio, seguida de uma missa solene, celebrada pelo cardeal Orani João Tempesta. Mas olha, você pode conferir as transmissões e a cobertura completa da Trezena 2023 por meio do canal da Web TV Redentor no YouTube. Não vai perder, hein? O Geral na Rede fica por aqui. Foi muito bom ter sua companhia nessa manhã. Eu te espero na próxima semana. É com você, Vinícius. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí.